Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você Mas não você é não é todo mundo. Olá, eu sou Jane Haddad, voltando hoje com mais um podcast Você Não É Todo Mundo, uma comunidade que a gente abriu e que vem reunindo pessoas de diversas formações, sempre com um propósito em comum: agregar as pessoas que fazem o bem, que trabalham com muita afetividade e principalmente com a humanidade que o mundo pede. Hoje, como convidada especial, eu tenho uma mestra aqui, Marjolie Mattioli, que vem da área da biologia, depois ela foi para microbiologia, pedagogia, psicopedagogia, mestrado em neurociência e o melhor de tudo, o grande mestre dela, hoje tem 15 anos. É o filho dela, Juan. Marjolie foi uma pessoa, um presente que eu recebi através da escola da minha neta, Mildinhos, uma escola de educação infantil, que me apresentou uma profissional com uma escuta como poucas, que acolhe o outro como se estivesse abraçando, e principalmente uma estudiosa do comportamento humano. Com vocês, essa é a Marjolie, minha convidada de hoje. Gostaria que você se apresentasse para a nossa comunidade. Primeiramente, eu agradeço, Jane, pelo convite. É uma honra fazer parte dessa conversa, estar aqui com você, que eu admiro tanto o trabalho, que tem uma trajetória que eu acho que ela só traz para a gente, ela só mostra que quando a gente ama, a gente segue pelo bem, pela humanidade, pela afetividade, com a escuta. Então, eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço. Como você falou, meu nome é Marjolie Mattioli. Minha história, iniciou na biologia. Eu vou contar um pouquinho para você. Isso. E hoje em dia eu atuo com avaliação e intervenção no desenvolvimento infanto-juvenil. Tá realmente buscando entender como que é o funcionamento cerebral e como que essa demanda da criança pode ajudá-la, esse entendimento pode ajudar na caminhada dela de uma forma mais leve, assertiva e significativa. Ô Marjolie, eu tenho uma curiosidade, que é o que a gente vem pesquisando, estudando, você vem acompanhando muito isso. Assim, como que a gente busca a clínica? Tá, o buscar a clínica, né? Eu me perdi toda aqui agora, gente. Quando que a gente... quando você escolheu trabalhar com a clínica? Sim, como começou a minha trajetória. Isso. Tá, entendi. Seu caminho. Na verdade, eu falo que minha trajetória, ela começou na prática. Tá? Bem antes da neuropsicopedagogia, das especializações ou até do mestrado da neurociências. A minha vivência no desenvolvimento, ela começou através da forma mais verdadeira e pura, que é o amor de uma mãe, que é pelo meu filho, que hoje tem 15 anos, que ele foi o meu verdadeiro professor e o meu primeiro educador, realmente, tá? O Juan Antônio, quando ele tinha por volta de 2 a 3 anos, ele começou a apresentar um comportamento um pouco atípico, um pouco diferente. E junto a esse comportamento, vieram julgamentos, dedos apontados, vieram falas desnecessárias. Ele é muito inquieto, ele não para quieto, ele tem isso, ele nunca vai conseguir desenvolver totalmente. E, além disso, eu lembro como se fosse ontem uma fala que me chamou muito a atenção, que era uma apresentação na escola. E a professora virou para mim e falou assim: se ele não conseguir dançar, eu vou tirá-lo dali. E para mim essa fala, ela não foi uma fala sobre a apresentação. Ela foi uma fala devastadora. Foi uma fala que me mostrou de uma forma indireta que o meu filho não cabia ali, que ele não entrava no padrão de outra pessoa. E com isso eu fiz o que toda mãe ou todo pai, eu acredito que faria: começar a buscar informações,
buscar entendimento. Então, eu fui em psicólogos, eu fui em vários médicos, eu procurei no Google. Então, eu fiz o que qualquer outra pessoa faria. E durante essa busca, eu recebi, sim, nomes que foram importantes, nomes pontuais, falando o que estava acontecendo. Mas depois de toda a consulta, eu saía com um vazio. E agora, o que eu posso fazer para mudar a vida do meu filho? O que eu posso fazer para conseguir que o meu filho saia dessa margem do sofrimento, saia desse pensamento que ele mesmo não vai dar conta, né? E se torne mais funcional e mais feliz. Foi aí que eu busquei outra trajetória. Eu busquei outro caminho. E aí eu entrei realmente dentro da neuropsicopedagogia. Para entender o seu filho. Para entender o meu filho e fazer a diferença na vida dele. E eu acho muito interessante porque essa trajetória, quando ela é guiada por aquilo que a gente sente na pele, quase que automaticamente já te torna uma profissional mais sensível. Porque uma coisa que eu fico olhando hoje, né? Eu trabalho muito com a escola, com a clínica, a dificuldade dessa interlocução escola e família, você percebe? Percebo uma dificuldade muito grande. É porque é justamente isso que você falou. A gente tem ali o sentimento de uma mãe, a gente tem a vivência de uma mãe e a gente tem algo mais profissional, um olhar dedicado ao dia a dia da trajetória dessa criança, tá? Então, quando a escola normalmente chega para a mãe para falar algum ponto ou alguma observação do seu dia a dia, a mãe já está cansada. A mãe já está em uma busca sem fim. A mãe já não sabe o que esperar. Então, tudo que ela recebe, ela vai se receber com algo como se fosse julgando o filho dela, apontando para o filho dela. E, na verdade, não é. Então, eu acho que a fala da escola, às vezes, tem que vir um pouco mais suave. Cuidadosa, né? Mais tranquila, mais com ponderações. Porque nem tudo, né? Eu falo muito, é uma frase que eu gosto muito de usar, Jane, que por trás de um comportamento tem uma criança, tem potencialidades, tem um indivíduo, tem uma vida e tem uma história também. Sim. Então, nem tudo se resume àquele momento. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de uma criança, de uma vida. E ainda mais para um pai, para uma mãe, que você está falando do maior amor deles. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E é interessante porque quando você fala, né, atrás do comportamento, eu fico pensando que, às vezes, para a criança, a única forma dela comunicar aquilo que ela não consegue colocar em palavras é esse através do comportamento dela. Então, o comportamento, ele expressa alguma coisa que está acontecendo. Então, tem algo acontecendo ali. Por isso que é tão importante a gente entender o que está acontecendo. E quando a gente consegue entender isso e ter essa visão, tudo muda. A gente para de julgar, a gente para de apontar o dedo e a gente começa a buscar estratégias práticas que realmente façam sentido para aquela criança. Que por mais que a gente tenha um marco do desenvolvimento, e a gente entende que ali no marco, né, a gente tem momentos que tudo tem que acontecer, cada criança aprende de um jeito, cada cérebro funciona de um jeito. Então, a gente tem que respeitar isso também. E eu acredito, por você ter partido da sua dificuldade com o seu filho, você criou algumas estratégias, né, para acolher a família. Eu criei diversas estratégias. Fala pra gente. Então, eu acredito assim, eu falo muito também que a ciência, ela me ensinou a compreender, tá? Mas a maternidade me ensinou o amor, me ensinou a olhar, me ensinou a escutar e me ensinou também o que é dor. Então, eu acho que, em primeiro lugar, o que a gente tem que oferecer para as famílias é o acolhimento, é a escuta, é tentar entender aquela história, é tentar entender aquelas expectativas, aquelas frustrações também. E depois disso, a gente tem que fazer, né? Eu gosto muito de fazer um convite para aquelas famílias, para a gente mudar, às vezes, um pouquinho daquela resposta. Parar de se perguntar o porquê meu filho tem esse comportamento, né? Se o comportamento dele é certo ou errado. E
refletir. Então, eu proponho que a pergunta mude e que a gente pergunte o que está acontecendo para que meu filho externalize esse comportamento. E quando a gente entende isso, é o que eu falei um pouquinho antes, a gente vira uma chavinha. Não é mais o nosso filho e um comportamento que socialmente não está aceitável, tá? São demandas dele, são formas dele ali, né, que ele precisa ser entendido para que a gente consiga seguir e realmente fazer a diferença na vida dele. Então, é realmente olhar quem é aquela criança, dar a oportunidade dela se expressar, dela ser escutada e ser respeitada também. É interessante porque, assim, a gente vive num mundo, né, que cobra-se muito, que a gente ainda associa que aquela criança vai ser um bom profissional ou ter sucesso de acordo com as notas e o desempenho cognitivo. Hoje, frente a esse mundo que a gente não sabe, né, quais serão as profissões, as habilidades, o que você destacaria como para os pais, para as escolas, se preocuparem? Tá, eu acho que hoje em dia o mundo ele está excessivamente acelerado. É um excesso de informação, é um excesso de pensamento, é um excesso de comunicação, excesso de expectativas e excesso de julgamentos. Então, e um excesso de diagnóstico. Um excesso também de diagnóstico. Né? Só que a gente esquece que nesse excesso do dia a dia tem uma coisa que não vive no excesso, que ela não consegue ser acelerada, que é o desenvolvimento do cérebro infantil. Então, esse desenvolvimento, ele precisa de uma maturação, ele precisa de vivências ricas, ele precisa de experiências de qualidade. Humanas, né? Sim, ele precisa de interações. Somente a partir disso que ele vai conseguir desenvolver da melhor forma possível. Então, quando a rotina começa a tomar conta, tá? Essa rotina acelerada, ela começa a tomar conta da vivência da criança, a gente entra num caos ali. E a gente espera que aquele ser pequenininho que está se desenvolvendo dê conta de tudo. Ele não vai dar conta. Então, fica muito mais fácil para o adulto ver que aquela criança que não está atendendo às expectativas, né, falar que ela está sendo inquieta, que ela não está dando conta de prestar atenção, que ela não sabe escutar, que o comportamento dela não se encaixa ali. Então, isso a gente vê em todos os lugares. Mas não é que o comportamento dela não se encaixa. O que a sociedade, o mundo está oferecendo para ela é um excesso de informação, é um excesso de imediatismo, é um excesso de recompensa. E ela não consegue desenvolver dentro disso. Eu dou um exemplo muito claro disso, tá, Jane? Às vezes a gente até fica incrédula, mas tem crianças aí dessa idade que passam de 6 a 7 horas na internet. Com o aparelho, com a tela. Não que a internet, a tecnologia seja um vilão, não é isso, tá? Mas ela fica ali tendo respostas imediatistas. O cérebro, ele vai sendo modulado naquele momento, estimulado. São aqueles shots, né? Aquela coisa rápida. Sim, e estimulado o tempo todo ali a ter uma recompensa. Então, eu estou olhando, eu espero isso já acontece. São vários vídeos, são vídeos curtos, são imagens. É muita coisa num espaço de tempo muito curto. E de um cérebro que ainda não é maduro. Não, ele ainda está em desenvolvimento. Isso é cientificamente comprovado, tá? Ele começou ali a fase do desenvolvimento dela. E essa mesma criança, no dia seguinte, vai para a escola. E ela tem que ficar numa sala onde ela tem que dividir a atenção com a professora, com o caderno, com os brinquedos, com o amigo, com a fala, com o ensinamento. E todo mundo quer que ela, ali, consiga ter uma atenção sustentada, uma flexibilidade cognitiva, um comportamento e que ela não apresente nenhuma inquietude corporal. Você vê a contradição? Eu dou algo o dia inteiro para o meu filho, um estímulo excessivo, e depois eu cobro algo que ele não dá conta de externalizar porque eu não estou estimulando. E isso que você fala, eu vejo muito na clínica e nas formações de professor, que é assim, é como se a criança chegasse na escola e o corpo chegasse depois.
Sim. Não é? Eu brinco muito isso. Você vai fazer uma atividade no pátio, você vê isso nitidamente. Uhum. A criança muitas vezes não cabe no corpo. Não, ela não cabe no corpo porque ninguém ensinou para ela como que ela pode se sentir pertencente, como que ela pode utilizar todas aquelas habilidades dela. Dentro de todos os meus estudos e o que me fez mudar muito, né? E realmente, lógico, meu filho, mas que me fez mudar muito foi entender que o nosso cérebro, ele ama aprender. A gente aprende tudo na vida. Então, eu aprendo a sentar, eu aprendo a me movimentar, eu aprendo a falar. Então, tudo a gente aprende. Mas para que eu consiga aprender, eu preciso de alguém me ensinando. Então, eu preciso que as pessoas me ofereçam estratégias de aprendizagem, condição de aprendizagem. E hoje em dia isso não existe mais. Agora, você sabe que é interessante? Eu atendi um adolescente e ele me tocou tanto a buscar entender isso, porque ele estava entrando na adolescência, lá seus 13, 14 anos, e os pais me procuraram porque ele não interagia com os pais. Ele ficava no quarto, ele queria ficar no celular e tal. E um dia eu fui direto ao ponto com ele. Mas por que você não dá um espaço para os seus pais? Eu escutei assim. Toda vez que eu falava com meu pai ou com a minha mãe, ou quando eu chamava eles para verem um filme, eles sentavam comigo com o celular do lado e dali não saíam. Então, hoje eu não quero dar esse espaço para eles. É porque as pessoas julgam que estar presente ali naquele local é ser pertencente para alguém ou a um momento. E não é assim que funciona. Eu falo que eu tenho um menino de 15 anos, né? Eu tenho um adolescente. É a fase mais desafiadora. E eu falo que é a desafiadora para os pais em si. Porque a gente vive uma luta constante em amar muito aquela criança, aquele adolescente, querer muito o desenvolvimento dela, querer a felicidade dela, com a questão de enxergar a felicidade somente através da frustração. E é isso que é preciso. Hoje as coisas estão muito permissivas. E as crianças, elas sentem falta da conexão. E o que eu me pergunto também, você deve ver muito isso, por que as crianças estão brincando menos? Porque o mundo está muito acelerado. Os pais estão acelerados. E na cabeça dos pais, né, eles escutam muitas opiniões, eles procuram muito. Principalmente dos influencers. Sim, eles comparam muito o tempo todo. Então, eles acham que para os filhos conseguirem desenvolver de uma forma satisfatória, precisa fazer judô, precisa fazer academia, precisa fazer aula de inglês, precisa daquilo, precisa daquilo. Só que eles esquecem, tá, que o tempo ocioso é importante. Eles esquecem que o faz de conta é importante, que isso tudo desenvolve habilidades fundamentais para que a criança consiga crescer com autonomia, com tranquilidade, com prazer, com leveza. Então, estamos num mundo que se cobra muito, se julga muito, mas proporciona pouco. E eu fico pensando, né? A primeira infância, vamos pensar assim, de 1 ano aos 6. Né? Vamos pensar, os 7, criança lendo, escrevendo. O que você vê de lacunas? De um modo geral, lógico, nós estamos generalizando, né? Eu gosto muito de falar, né? E eu acredito que a forma mais saudável de olhar para essa fase é lembrando que aos 5 anos o cérebro não precisa de uma agenda cheia. Ele precisa de vivências, experiências, como eu já falei, ricas, satisfatórias e de qualidade. Então, o que hoje eu vejo como um grande desafio para os pais, no geral, é ter o equilíbrio. E o equilíbrio está em priorizar a qualidade em vez da quantidade. E a qualidade não é só estar ao lado. Não é só estar ao lado, não é só pagar um curso, não é só oferecer
o melhor computador, o melhor videogame. Não. São a vivência mesmo. São as interações. É a troca, é o conversar. Eu vejo que hoje falta muito você virar para o seu filho, seja uma criança ou um adolescente, e perguntar como é que foi o dia dele. Como é que ele trata o amigo dele. Como é que ele trata as pessoas. O que ele gosta, o que ele não gosta. O que ele acha de uma imagem qualquer. Quando ele olha para a natureza, o que aquela flor representa para ele. Essa interação não existe mais. E você sente a dificuldade das crianças hoje de imaginar? Porque eu fico pensando assim, às vezes eu gosto muito de brincar com a minha neta, com as crianças, a vida de uma pedra, brincar que a pedra tem uma história. E muitas vezes eu escuto, mas a pedra não tem vida. Mas eu faço de conta, vamos fazer de conta, vamos criar. Mas como é que elas vão conseguir expressar, né? Vão conseguir entender e conseguir imaginar se elas não vivenciaram esse faz de conta? Se essa infância delas foi apressada, foi acelerada, não foi vivida, porque é isso que está acontecendo hoje em dia. Eu vejo muito A isso. rotina está tão acelerada, está tão corrida, que os pais, muitas vezes, não por maldade, tá? Mas eles acabam acelerando e esquecendo da infância. E eu fico pensando que a gente teve um corte, né, da pandemia para cá. Eu falo que foi um recorte da civilização. Então, a gente vê assim, muitos pais trabalham home office, reuniões o tempo todo e tal. E muitas vezes acompanhando a criança. Eu vejo muito isso na aula de ginástica, por exemplo. Os pais assistindo, mas eles estão de corpo presente, porque eles estão em reunião e tal. E aí, eu que sou uma observadora como você do comportamento humano, eu vejo quantas vezes aquela criança olha para o adulto que está ali, às vezes é até a babá, mas também não sai lá do seu celular. E a criança quer mostrar com o corpo e não tem quem olhe. E eu vejo muito isso o dia a dia, quando a gente está levando para a escola, quando a gente está atendendo um celular no carro. Não tem o tempo da presença de qualidade. Né? Vivendo nesse mundo, e a gente sabe que é o mundo que tem daqui para frente, a tendência é que seja mais acelerado. A gente sabe, mas a gente não pode aceitar. Não, eu não aceito. Eu falo que é uma diferença muito grande. A gente sabe que essa é a tendência, mas a gente não pode aceitar essa tendência de aceleração. E pronto. Eu falo que é um grupo da resistência. Sim. Fazer pausas, se dedicar à presença. Como que a gente pode abrir os olhos das escolas e das famílias para que não aceitem isso? Aí a gente entra num trabalho de formiguinha. Isso. Um pouquinho de cada vez. E eu acho que a melhor forma que a gente pode fazer isso é tirando os adultos desse movimento mecanizado, sabe? Desse mecanismo robotizado, de achar que tudo tem que ser por agora, que eu preciso correr, eu preciso responder aqui agora, eu preciso te trazer uma solução exata nesse momento e mostrar para eles a essência, voltar mesmo, como se eles fossem crianças, buscar a criança dentro dele, buscar o respeito, buscar o olhar cuidadoso, o entendimento. E isso a gente só vai conseguir quando as pessoas acelerarem um pouquinho. E é interessante você falando isso, eu me lembro de uma frase da Lia Luft, que eu amo, que ela fala assim: a infância é um chão que você pisa a vida inteira. Então, hoje, que eu trabalho muito com adultos também, quando o adulto chega na clínica, eu vejo quanto ele está preso lá na criança dele. Sim. Não é? É quando ele reage de uma forma impulsiva, brusca. E aí eu fico pensando, e o adulto que não traz
essa lembrança de uma infância? Na verdade, é o trabalhar para se reconectar. Isso. Porque o dia a dia te faz esquecer mesmo. Você tem tanta coisa para pensar, tanta coisa para fazer, que você acaba esquecendo de olhar os mínimos detalhes, ou não consegue fazer uma conexão do quem é você. Então, eu acho que a gente só vai conseguir fazer tudo isso, mudar esse olhar, na hora que a gente conseguir parar, desacelerar e olhar para o nosso próprio eu. Olhar para a nossa criança interior e aceitar a ter leveza, ser feliz. A leveza é difícil, né? Ela é muito difícil, porque o dia a dia, o cotidiano, a sociedade está tomando conta dela. E eu acho que pensar a leveza na paternidade, na maternidade, hoje é muito difícil, porque me parece que tem uma culpa por parte do pai e da mãe. Tem uma culpa muito grande, e isso eu acompanho de perto na clínica, mas eu acredito que a culpa é o encontro do amor e da impotência. Que faz parte, né? Que faz parte. É muito difícil, muito duro você ver a pessoa que você mais ama no mundo sofrendo e não conseguir ajudá-la, e não conseguir fazer a diferença na vida dela. E esse sentimento, ele é legítimo. Só que com ele vem também a insegurança e as dúvidas. Será que eu fiz pouco? Será que eu errei? Será que eu que estou falhando? Será que eu não estou conseguindo me posicionar como mãe ou como pai? E não é isso que acontece. Por isso que sempre, eu já comentei, né? Mas sempre quando a família me procura no consultório, eu busco a escuta. Eu ofereço esse acolhimento, eu ofereço esse momento de fala. E depois eu faço todo o outro movimento para a gente realmente conseguir entender que essa busca, às vezes, não é com uma palavra completa, não é uma explicação completa. Essa busca é através do seu olhar puro para o seu filho e tentar conversar e entender o que está acontecendo ali. E eu penso, né, que hoje a gente tem uma questão que é uma diminuição da rede de apoio, né? Os avós moram fora, os tios mudaram de país, os amigos são fluidos, né? Há muita comparação entre os grupos de pais, né? Os aniversários e tudo. Eu fico pensando que a gente está no momento de resgatar os laços humanos para que essa criança volte a acreditar no adulto. Volte a acreditar no adulto, e acreditando no adulto, né, ela construa uma trajetória acreditando nela mesma. Porque às vezes a gente não percebe, mas as mentirinhas do dia a dia, né? Dali a pouco, a criança, eu falo que essa geração, ela é tão sensível. Você trouxe a mentirinha do dia a dia. Eu lembro quando meu filho era bem pequenininho, eu falava, filho, você não pode mentir, mentir não é legal. E meu telefone tocou. E era uma amiga minha, não lembro o que ela estava falando. E eu falei, olha, eu não posso porque eu tenho tanta coisa para fazer. E eu sei que na hora eu falei alguma mentira. Alguma desculpa. Isso. Aquela que a gente nem usa como mentira para eles. A gente fala, eu dei uma desculpa. E quando eu olho para o lado, ele tá com uma cara de julgamento enorme. Eu não acredito. Eu falei, você não acredita no quê, uma né? Decepção, eu tentando né? entender o que estava acontecendo. Você mentiu. Não foi legal, mãe. E ele entrou pro quarto e não quis falar comigo. E ali eu fiquei pensando, eu passo o dia inteiro ensinando pro meu filho que ele não pode mentir. Mas, ao mesmo tempo, eu entro em contradição quando eu conto ali, falo uma desculpa para me safar da minha obrigação, ou até por um egoísmo próprio, que eu vejo muito ali, porque é mais fácil eu inventar uma desculpa e uma mentira do que eu assumir o que eu quero. Porque às vezes... Bancar a escolha, né? Porque às vezes quando eu banco a escolha ou eu assumo aquilo que eu quero, o outro fica chateado.
e a chateação do outro pode me causar uma indisposição. Mas como eu não quero isso, pro egoísmo próprio eu escolho esse lado. Então, assim, são coisas que a gente vai vivenciando e precisamos refletir. E rever, né? E rever também. É. Então, uma coisa que eu falo lá em casa, né, depois dessa época, desse fato, desse acontecimento, é que a desculpa, ela não pode tomar o lugar da verdade, por mais que ela doa. Isso não quer dizer que a gente nunca mais vai ter alguma desculpa na vida, Sim. mas a gente não pode normatizar. E, na verdade, o que a gente está normatizando são muito esses caminhos. E você toca num ponto fundamental, que é assim, a gente nunca quer desagradar o outro. Então, por exemplo, você fala, não vou porque eu não estou afim, eu estou cansado, hoje eu prefiro ficar aqui. A gente vai lá no sentimento primário. Eu posso não ser amada, ou chamada, Sim, ou reconhecida novamente, por isso. Sim. Mas aí entra uma contradição muito grande, que é aquela questão. Até que momento, né, se trata de não querer magoar o outro? Pois é. Sabe? Quando que deixa de ser sobre o outro e é sobre mim? Quando isso acontece? E que hoje... Como que a gente consegue fazer essa separação? Porque na maioria das vezes não é sobre o outro, é sobre você. E é interessante pensar isso, porque uma das coisas que eu mais vejo como ponto frágil, seja na minha neta, nos colegas dos meus pacientes da mesma idade, é não ser amada pelo coleguinha. Sim. Né? É não ser aceita. Não ser aceita, e o quanto que a criança ela vai abrindo mão de si para ser aceita pelo outro. Para ser aceita. E eu acho que isso está começando cada vez mais cedo. Mas porque a criança, ela é um reflexo do meio. E do adulto. E o adulto, atualmente, pratica isso. O adulto tem medo. E o maior medo que eu vejo hoje é de um pai e de uma mãe perder o filho. Então, várias vezes eu falo sim, eu não coloco limite, eu sou permissivo para não perder o meu filho. E é interessante porque quando você fala do meio, eu fico vendo muito assim, numa roda de conversa, num grupo de amigos, os adultos tendem quase sempre a falar de outros. Sim, é a comparação. É a comparação. Ai, você viu fulana, você viu fulano. E a criança do lado. E aí, eu fico conversando com as escolas e elas falam que estão, assim, chocadas com como que as crianças hoje são fofoqueiras. Muito. Mas você não acha que, de novo, tem a ver com o que eles escutam? Tem tudo a ver com o que eles escutam. Eles vão reproduzir tudo aquilo que eles estão vivenciando. Então, por isso, quando você me traz assim, por que eles não estão conseguindo ter tanta criatividade, essa criatividade tá sumindo? Eles estão vivenciando momentos mais superficiais, momentos mais... que seriam mais direcionados para uma vida adulta do que para eles mesmos. Então, eles não vivenciam, eles não experimentam o faz de conta. Não tendo esse faz de conta, eles não conseguem criar o campo semântico, que é o abstrato e o concreto, e a união deles, que é a análise de um todo, e eles se perdem. Então, eles vão ser fofoqueiros, sim, porque eles só estão conseguindo dar, eles estão dando aquilo que eles recebem. E é interessante porque hoje, quando os pais me procuram assim, ai, mas que profissão? Porque às vezes a criança está lá com 6 anos, eles estão procurando uma escola que tenha uma boa aprovação no Enem. Aí eu digo assim, olha, espera, porque talvez a gente nem tenha Enem daqui a uns anos, e acredito que não vamos ter. Como não teremos boa parte das profissões que temos hoje. Mas tem uma coisa que eu acho que é riquíssima e que vai perpassar por muitos
anos, que é a criatividade e o que muita gente gosta de chamar de inteligência emocional, mas que eu falo que são os recursos psíquicos. Hoje, se eu tiver uma criança, o que eu vou tentar proporcionar para ela é repertório cultural. Livros, literatura, teatro, conflitos, nomear. Estou errada? Pintar, criar. Não, esse seria o correto. Tá? Oferecer tudo isso. Só que o que oferecemos hoje para os nossos filhos é uma expectativa gigantesca e uma comparação sem fim. Então, a minha expectativa muitas vezes vem do que eu quero que o meu filho faça para que ele seja o melhor, para que ele chame a atenção sempre. E para que ele seja reconhecido por aquilo. Não, para que eu, enquanto pai... Não tenha falhado. Não tenha falhado. Concordo plenamente. Então, isso é o que eu mais vejo o tempo todo. Eu vejo muito isso, sabe como? Eu tenho uma paciente que eu morro de rir com ela. Ela bate com a mãe, que assim, ela gosta de usar tênis, calça jeans, e a mãe é toda maravilhosa de vestido. E elas têm altas brigas, porque a menina não usa vestido, não vai... E aquilo para a mãe é triste. Aí um dia eu conversando com a mãe, ela solta uma frase assim, mas o que as outras mães vão pensar? E é isso. A gente não está criando a habilidade do nosso filho pensar, do nosso filho escolher, do nosso filho conseguir ter uma opinião. A gente já dá. Eu falo que ontem eu estava numa devolutiva com uma família e um pai virou para mim e falou assim, não, mas se eu levo para comprar roupa, ele tem que comprar a roupa que eu quero. E o filho tem 14 anos. Não, você não acha que eu estou certa, Marjolie? Não. Isso é uma questão que vai de família, da sua criação. Mas será que eu não posso escolher entre o vermelho e o preto? Será que eu não tenho esse direito só porque você está pagando? Pois é. Será que o tempo todo eu tenho que fazer o que você quer? E aí mora outra questão que eu acho que a gente tem que trabalhar muito, é que os pais precisam entender que o filho, ele não é uma extensão sua. Nenhum objeto de desejo. Nenhum objeto de desejo. Ele é um ser humano que você precisa estar ali oferecendo as estratégias, oferecendo todo o apoio para que ele consiga seguir da melhor forma possível. Por isso que um adulto é tão importante para ensinar essas habilidades, né? Dentre elas a frustração também. Que é a mais difícil. Todas as questões, mas para que você faça, para que ele siga da melhor forma possível. E ali a gente vê o verdadeiro amor e o significado do amor. Você ama tanto ao ponto de aceitar que o seu filho que você está educando e está dedicando um tempo maravilhoso, ele vai embora. Ele precisa ir embora. Até para dar certo, né? Até para dar certo. Então, o filho bom, o filho correto, não é aquele que vai suprir todas as suas expectativas. É porque é uma conta, eu falo que é uma conta impagável, né? A gente vê muitos adultos hoje no consultório dizendo disso, né? Mas eu sou o homem da casa, né? Eu recebi, quando meu pai morreu e eu tinha 7 anos, eu virei o homem da casa. E aí você vai escutando aquela pessoa, ele já passou por vários casamentos, não consegue manter aquele lugar e volta até para a casa da mãe. Verdade. Para ser o homem da casa. É o que mais acontece. Né? E eu penso, né, quando você fala assim, que o seu maior mestre foi o Juan, eu fico pensando que quando você escuta que o seu filho, se não souber se comportar, ele não vai participar, eu acho que você faz uma torção que às vezes a gente leva a vida inteira.
que é desidealizar o filho que a gente idealizou. Perfeito. E eu falo que, em primeiro momento, quando a gente escuta isso, lógico que vem a raiva, a tristeza, a dor devastadora. Mas também vem o nosso próprio julgamento com o nosso filho. Por que você está fazendo isso? Aham. Por que você não está sendo igual a todo mundo? Isso. Por que você não está dando conta? E aí vem um misto, mas não, sou eu que não estou dando conta. Então, eu falo que é muito difícil. É muito. Por isso que quando você me traz a pergunta, como que a gente pode, né, ter uma tranquilidade ou trabalhar uma sintonia entre escola com os pais, eu acho que é através do respeito, da empatia e da escuta e do acolhimento. E é uma coisa que eu tenho visto muito hoje, você deve estar vivendo isso na clínica, a gente atende muitas famílias em separação, né? Guardas compartilhadas, guarda unilateral. Sim. E como que é sempre sobre um objeto que ficou no meio. E esse objeto é a criança. Sempre. Né? O que eu acho que aí é devastador, porque não existe ex-filho, né? Não existe esse filho. E você percebe isso, que há uma... Eu diria que até assim, a gente está numa fase muito egóica, né? É sobre mim. Sempre. Não é o tempo sobre todo. a criança, não é Não. sobre quem é melhor, se é o pai ou é a mãe. Não, é encontrar um meio de caminho para educar esse ser que é parte da nossa vida. Mas nesse momento a gente se depara com pais que estão buscando a atenção para eles. E eles esquecem, igual você falou muito bem, a criança ali, porque se eu me voltar para o meu filho, eu vou dar razão para o outro. Pois é, isso para mim é tão claro. Eu vou, e eu escuto, assim, é engraçado, tem pais, né? Ou vice-versa, ou pai ou mãe, um dos dois vira para mim. Não, porque comigo não faz isso. É só com Normalmente, ela. só com ela que faz isso. Só briga com ela, só... Mas aí você vai perguntar, e o contexto? Aí o contexto da pessoa, ela viaja a semana toda. É lógico que ela vai fazer isso com a mãe. E muitas vezes tem uma desautorização, porque eu falo muito para os pais. Vocês podem discordar, quebrar o pau depois, mas não na frente da criança. Então, muitas vezes, ou o pai ou a mãe desautorizam o outro na frente da criança. Né? Então, não liga para sua mãe, ela hoje está nervosa, ou não liga para o seu pai, ele não está prestando atenção. Então, a criança, ela vive de ganhos secundários. Sempre, né? Sempre. Então, o que ela começa? Isso aqui é para eu falar com meu pai. E isso eu vou falar com a minha mãe. E aí é que eu vejo que tem um vácuo. Que é a confiança. Isso. Que vai mover a autoestima dessa criança. Se ela não consegue confiar nos pais que estão ali, né, que o papel deveria ser gerir, encaminhar e dar estratégias, como que ela vai criar um suporte para confiar nela mesma? E a gente cai lá na pergunta inicial. Muitas vezes a família faz isso com a escola. Não liga não, a escola está acostumada a pedir, mas não dá bola. Sendo que é ali que a gente entrega o nosso filho. E eu acho que o olhar da escola ele é muito importante. Nossa. Seu filho fica ali horas do dia, então o olhar da escola, na maioria das vezes, ele não traz um julgamento. Ele traz pontuações importantes no desenvolvimento do seu filho. Só que quando a gente se depara com essa pontuação, surge o medo. Surge o medo da comparação, o medo de não dar conta. E isso, sim, vira uma bola de neve e promove não, eu não vou. Eu não quero ir. Agora não é o melhor horário, não é a melhor hora. Meu filho, a gente começa a dar justificativas. Meu filho é porque quando ele quer, ele faz. Quando ele quer, ele dá conta. Ele não está tendo atenção, mas ele não tem limite. Então, a gente vai buscando várias justificativas, mas essas justificativas, elas não vêm para justificar o comportamento do nosso filho ou aquela fala.
ela vem para justificar um pensamento e um medo nosso. E, de novo, né? Um medo de falharmos. Um medo de falhar. Sendo que a única certeza que a gente tem como mãe é que a gente vai falhar. Com certeza. Né? Com o tempo todo. E não tem como ter uma previsibilidade do que vai acontecer dentro da maternidade. Até porque eu morro de medo também, Marge, das mães e pais muito perfeitos. Sim. Porque a criança não consegue atingir. Ela não consegue externalizar quem ela é. Ela sempre fica engessada ali e ela não consegue se movimentar. Isso é muito triste. É muito triste quando um pai ou uma mãe não permite que o filho seja ele mesmo. Que o filho floresça. Que ele demonstre as suas habilidades ou suas potencialidades com medo que não seja aceito ou que não se encaixe num padrão de uma sociedade. Quando a gente fala disso, eu me lembro muito da frase, homem não chora, né? E essa frase, por incrível que pareça, ela existe até hoje. Total, e tá eu voltando com escuto tudo, ela, né? assim, o tempo todo. O tempo todo. É uma fragilidade, né? Chorar ou ter alguma angústia, alguma coisa, não é coisa ou de homem. Ou demonstrar alguma fraqueza. É sempre podado. Você não pode. Você tem que ser sempre o melhor. Tem que estar sempre na frente de tudo. Jogar melhor bola. Será que isso, porque eu quero tocar num assunto, já caminhando para o final da nossa conversa, dessa ideia de que a gente está com crianças e adolescentes hiperansiosos. Faz sentido? Sim, porque voltando ao que a gente falou lá no começo, esse excesso de informação, esse excesso de rotina, excesso de espera e de expectativa, tá? Ele gera uma ansiedade. Uma ansiedade para que eu atinja a expectativa do meu pai e da minha mãe. Uma ansiedade para que eu seja aceito. Uma ansiedade em ser validado. E isso vem tudo através de um medo. De um medo de não dar conta e não ser suficiente para o outro. E, mais uma vez, você esquece de você e se deposita no olhar do outro. Isso é muito triste. E ao mesmo tempo, a partir do momento que você está colado no olhar do outro, você só existe se ele quiser. Só isso. Eu acho que uma das coisas mais bonitas que você falou aqui é isso. Né? Eu gosto muito daquela frase do Lacan, quando ele diz: a angústia é um afeto que não mente. Né? Pensando a ansiedade é um pouco isso, né? Sim. O tempo inteiro eu preciso de uma validação, de um reconhecimento, a ponto de eu me perder do que eu sou, ou do que eu estou tentando ser, né? Eu estou tentando construir. Eu vejo assim, adolescentes e crianças, elas não têm nem essa oportunidade de conseguir desenvolver um pensamento do que elas querem ou elas não querem. Elas já estão sendo criadas e direcionadas para aquilo. Você tem que ser assim, dessa forma você não pode escolher, você tem que ser perfeito. É como se fosse uma marionete mesmo, uma marionete que você vai levando e vai conduzindo. Então, eles estão perdendo a coisa mais bonita que uma pessoa pode ter. É a sua essência. A essência, ela não está existindo mais. Está existindo uma essência criada pela expectativa e pela ânsia do outro. E é interessante porque eu tenho falado muito para a educação da humanização. Aí outro dia eu fiquei pensando, e o que é a desumanização? É exatamente aquilo que a gente deixa de lembrar que nos torna humanos, né? Então, a história que você conta, de onde você vem, para onde que você pensa em ir. E aí, outro dia eu escutei assim, não me lembro quem, mas foi alguém da literatura que disse assim, num momento de muita angústia, se você não lembrar para onde você vai, lembra de onde você veio.
Sim, porque aí você consegue, né, redirecionar o seu caminho. E que são os laços, e vai né? atingir a sua essência novamente, porque se você entende de onde você partiu, você entende para onde você quer ir. É muito lindo, Então, né? é uma construção que eu acho, assim, maravilhosa. É. E todo mundo deveria ter oportunidade de ter essa construção, de escolher essa construção. E, infelizmente, é algo que a gente não está vendo hoje em dia. E como eu acredito, né, que essa construção se dá muito através do repertório cultural, né, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente assiste, experiencia, eu vou querer que você dê 3 dicas. A primeira, a dica de um livro, alguma leitura que te marcou. Tem um livro que eu gosto muito de indicar para as famílias, que é O Cérebro da Criança. Do Daniel e da Tina. Eu não vou lembrar o sobrenome correto agora. E por que eu gosto, tá, desse livro e eu indico tanto, com tanta facilidade? Ele traduz muito bem a neurociência de uma forma muito simples, acolhedora e acessível para os pais. Então, é uma explicação, tá, do funcionamento cerebral de uma criança. E nesse momento que ele vem explicando e mostrando vários pontos, ele tira um pouco dessa expectativa, desse olhar, desse julgamento, e ele traz a naturalidade de um cérebro em desenvolvimento. Então, eu acho que eles conseguiram humanizar muito algo que hoje em dia as pessoas estão tendo tanta dificuldade para conseguir entender ou até mesmo falar. E a outra é uma dica cultural, aquilo que você faz para ter pausas, passeios, respiro. Eu gosto muito de outra dica que eu sempre falo, se for possível, né, a pessoa levar o filho, ao teatro. Eu acho que você se perde nos seus pensamentos. Nossa, eu amo. Na hora que os atores estão em cima do palco, você imagina vários repertórios, você se permite a criar, a vivenciar, a sair daquele gesso. Então, eu acredito que é uma experiência fora de sério. Atuar de outra forma, né? Atuar de outra forma. Se permitir a pensar e a criar um próprio cenário só seu ali. E se fosse eu? E a terceira tem muito a ver com essa comunidade, com esse momento, com esse convite. Por que você não é todo mundo? Eu acho que eu não sou todo mundo porque o meu propósito, ele nasceu da minha experiência de vida. Ele nasceu da minha luta, ele nasceu da minha angústia, ele nasceu da minha busca enquanto mãe e enquanto ser humano. Então, eu acho que isso que me diferencia de muitas pessoas. Porque hoje em dia eu falo com muita clareza que o meu propósito não é fazer igual e não é me encaixar. Meu propósito é fazer diferença na vida das pessoas e conseguir a transformação. Muito obrigada. Eu te agradeço essa oportunidade. Obrigada. Eu te agradeço Seja muito bem-vinda. essa oportunidade de contar um pouquinho da minha história, Lindo. contar um pouquinho dessa minha trajetória. E eu fico muito feliz por estar aqui ainda mais com você. Eu te agradeço. Obrigada. Tá vendo? Não foi tão difícil, né? Foi sim. Você achou? Sério, Márcia? É porque, como é que eu posso explicar? Não é uma coisa que eu tô acostumada. Mas... E aí, fico... Você esqueceu de encerrar, falar das redes sociais dela, e agradecer. Tá. Então, e aí, às vezes, eu fico com medo de não ter conseguido acessar o ponto que você queria foi eu falar. ótimo. Me fala, MMT Estudos. Peraí. MMT Estudos. Que E aí, né? E eu esqueci. Que o MMT, né, é engraçado, que tem até uma
A gente nem tá ao vivo aqui, mas gravando, que até uma coisa que eu falo que é muito engraçada. Até o MMT, no começo, ele veio como MMT Estudos, Marjolie Mattioli Tanuri. E com o caminhar da minha história, com o que eu acredito, ele se tornou mente, movimento e transformação. Nossa. Porque a mente é o entender a demanda, essa mente. O movimento é as estratégias que eu vou criar, né? E a transformação que eu vou conseguir oferecer para as famílias. Perfeito. E para encerrar, então, eu queria deixar aqui a rede social da Marjolie Mattioli, que é @MMEstudos. Mente e Movimento. Marjolie Mente e Movimento. Um espaço super acolhedor. Peraí. Tá errado. Fala. É MMT. MMT. Mente, Movimento e Transformação. Ah, tá. Porque é Marjolie Mattioli Tanuri. Ah, tá. Mente, Movimento e Transformação. E agora, encerrando com a Marjolie, nossa convidada de uma sensibilidade incrível. Para quem quiser saber mais sobre o trabalho dela, pode acessar pelo Instagram, @MMEstudos. Marjolie, Mente, Movimento, Transformação. Mente, Movimento e Transformação. Esquece, volta. Então, peraí, você vai falar. É mente, movimento. MMT. Você está falando MM Estudos. É MMT esqueci do T. Isso. Tá. Então, tá. Voltando. Então, chegando ao final dessa entrevista sensível com a profissional Marjolie, eu gostaria de deixar aqui indicado para vocês acompanharem as redes sociais MMT Estudos, Mente, Movimento e Transformação, dentro de uma proposta acolhedora, num espaço super acolhedor. Marjolie estuda, tem grupos de estudo, atende famílias, escolas, crianças, adolescentes e até você adulto, que precisa cuidar da sua saúde mental. Queria muito te agradecer, pedir para que todos vocês continuem nos acompanhando na nossa comunidade acolhedora, @Você Não É Todo Mundo. Muito obrigada, Marjolie. Eu que agradeço. Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você Mas você não é todo mundo.